Sejam muito bem-vindos ao NT Timão, o canal esse nordestino que fala sobre o Corinthians. Vamos de vídeo? Salve família, tudo bem com todos vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. E sabe-se lá o horário que tu vai ver esse vídeo, mas hoje não é um vídeo tão assim, sabe? Tchan, né? Hoje é um dia em que nós vamos falar sobre a aposentadoria de Renato Augusto, esse jogador grandioso que passou pelo Corinthians, que está pendurando a sua chuteira. É isso aí, galera. Renato Augusto está pendurando as chuteiras para cuidar da família, cuidar de si mesmo. Mas antes de tudo, você já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? Galera, se inscreve no canal aí, dá seu like, deixe seu comentário que isso me ajuda muito e me incentiva a trazer mais vídeos para vocês, certo? Então, não perde tempo, já senta o dedo e vamos juntos aí, né, nessa caminhada nova que nós estamos traçando. E com tudo e com todos, e lá vai, aí dentro, vamos falar sobre Renato Augusto. Renato Augusto que veio numa fase em que do ápice a sua ascensão, na sua saída do Fluminense, né, que não vinha tendo grandes sequências de jogos no Fluminense e mesmo assim teve que ser rescindido seu contrato e deixar o clube e agora ter essa nova trajetória de não mais jogador de futebol. Renato Augusto, quando veio para o Corinthians, ele veio em 2013, se eu não me engano, se não me falha a memória. E ele veio, cara, voando, voando. Ele que é um grande jogador, né? Hoje ex-atleta, né? E tudo. Quando veio pro Corinthians, teve uma passagem tão grandiosa que arrecadou títulos, Copa Sul-Americana, Campeonato Paulista e tudo. E Renato Augusto veio simplesmente mostrando por que é Renato Augusto. Ele que veio das categorias de base lá do Rio de Janeiro, né? E depois foi enviado para a Alemanha jogar no Bayer Leverkusen, que é onde teve oportunidades de jogar pela seleção brasileira. Foi um dos caras responsáveis pelo primeiro ouro olímpico ao lado de Neymar, né? Que está hoje no Santos, que não vive uma boa fase, mas isso não vem ao caso, né? Renato Augusto conquistou o primeiro ouro do olímpico. Depois veio outra sequência de conquistas, foi para a China, né? E fez sua história, sua carreira, né? Grandiosa. Na segunda fase em que retorna ao Corinthians, ele veio numa fase que o Corinthians estava, sabe, lá e cá. Teve lesões, teve momentos em que ficou afastado de campo, né, por lesões que sofreu em campo. Renato Augusto, enfim, decidiu logo depois que um de seus companheiros de clube, né, decidiu se aposentar. Saiu do Corinthians, foi para o Fluminense, que não teve tanta notoriedade, vamos dizer assim. Passou por momentos difíceis no próprio Rio de Janeiro, lá na sua terra natal, vamos dizer assim, jogando pelo Fluminense. Mas para nós corintianos, Renato Augusto não é somente esse jogador de altos e baixos. Ele sempre vai ser um jogador de altos. O cara era um maestro em campo. O cara era um monstro em campo. Você tem noção de quando nós falamos de Jô? No Jô, né? O Carreta, o Jô. O Jô, ele veio, jogou muito e tal. Mas quando se refere a Renato Augusto, cara, o que tem a falar desse cara? Líder em campo. Cara que fez grandes passes em campo. Entrou ali pra alguns corintianos, nem tanto, mas pra mim, corintiano, pra mim ele tá no hall ali das estrelas, dos mestres, dos grandiosos jogadores do Corinthians, né? Merece ser respeitado e merecia uma despedida na Neoquímica Arena com a torcida corintiana que o abraçou de todo o coração.
Cara, quando o Renato Augusto sai do Corinthians, eu fiquei muito triste, sabe? Porque na minha cabeça, cara, Renato Augusto, se ele for se aposentar, ele vai se aposentar no Corinthians, jogando pelo Corinthians, vestindo um manto corintiano. E decidiu sair. Acho que também não foi nem tanta decisão dele, acho que foi questão mais da diretoria, né? Aquela corja que está lá, né? Na época também administrando. Cara, quando ele sai, gente, pra mim foi uma porrada. Mas desejei o melhor pra ele, né? Porque eu sou torcedor do Corinthians, mas cara, eu admiro muito o Renato Augusto. É um dos jogadores do que jogou pelo Corinthians que quando fala sobre ele eu fiquei assim, cara, esse cara é monstro, esse cara é fera, entendeu? E agora chega um momento em que a gente que é corintiano recebe a notícia que ele vai aposentar, vai pendurar as chuteiras, né? Ele fala no GE que não foi um momento fácil de decidir, né? Não foi uma decisão tipo, nossa, vou me aposentar, chega, cansei. Não, foi muito pensado. Toda a sua trajetória, toda a sua história de conquistas, de vitória, deve ter passado assim aquele filme na cabeça e fazer com que Renato Augusto entendesse que o momento de parar agora. Que esse momento era um momento em que ele tinha que olhar para a família, dos filhos, e aproveitar cada minuto novo que se inicia nesse outro lado da porta. Não é que ele bateu as caçuletas, não é isso não. Tá, o outro lado da porta que eu falo é essa nova trajetória de vida, em que ele fecha a porta do futebol como atleta e vai passar uma fase como pai, como marido. E talvez a gente possa ver ele futuramente em campo. Sim, não como jogador? Não. Talvez como técnico, né? Eu me lembro que várias vezes o Renato Augusto na beira do campo, como um atleta, dava norte para os jogadores do Corinthians. Isso eu posso falar como torcedor do Corinthians que vi isso, né? Assistindo jogos e tudo. E agora chega uma fase em que ele agora vai sentar na cadeirinha com o controle na mão e assistir o futebol. Porque agora é uma fase em que Renato Augusto vai ser não mais o atleta, mas sim o pai, o marido, que não pôde aproveitar todos esses momentos porque estava todos os domingos, como ele falava, e na semana com os treinos, com um time ao qual ele vestia e acordava todo dia de manhã para treinar e jogar, né? Para trazer alegria pra gente que é torcedor de Fluminense, Bayer Leverkusen, Flamengo, Corinthians e outros times aí que não me lembra, não me falta, que falta a memória agora, que eu não sei que ele passou, que ele vai, sabe, ser sempre aquele cara. Esse cara é um monstro. Então nós corintianos desejamos muito todo o sucesso do mundo para você, Renato Augusto, que você possa conquistar novas uma nova história, que você possa conquistar um novo espaço, uma outra área, uma outra carreira profissional, e que você possa ser sempre respeitado e admirado por nós corintianos como um grande atleta que você deixa de ser e agora se torna só Renato Augusto, o pai. É isso aí, galera. Pra gente que é corintiano é um dia triste, um dia que a gente olha e fala, os nossos ídolos do futebol estão indo. E é isso aí, galera. O que você acha do vídeo? O que é que você acha do que está acontecendo? Deixe seu comentário. Me ajudem aí com ideias. Vou trazer não somente falar sobre o jogo do Corinthians, mas também trazer notícias como essa, que fala sobre nosso querido Renato Augusto, que nos deixa no futebol, né? E estamos aqui para isso. Vai Corinthians, tamo juntos e é nóis. Valeu, aí dentro.